Olá pessoal, agora neste sétimo vídeo para o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão de 2016, na matéria de Direito Constitucional, abordaremos os artigos 12 a 17, que passam pelos temas de nacionalidade, direitos políticos e partido político. Apesar de partido político não constar no edital, é apenas um artigo e faremos apenas uma leitura rápida desse dispositivo. Vamos lá começar então. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Vamos apenas chamar Brasil daqui para frente. Então, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, o critério aqui é: nasceu no nosso território, é brasileiro nato, tá? A única exceção é se os pais deles, dessa pessoa que nasceu aqui, estiverem a serviço do seu país de origem, tá? Se tiverem, aí não serão brasileiros natos, serão estrangeiros e naturais do país deles, tá bom? A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, nasceu fora, aqui já é o critério de sangue, né? A gente chama de ius sanguinis. Na linha A é o ius solis, na questão do solo, do território. Aqui é a questão de sangue na linha B. Então, é filho, seja de pai ou de mãe brasileira, pode ser de qualquer um dos dois. E aí, esse um dos dois, ele está a serviço do Brasil. Então, se for esse caso, ele também será brasileiro nato. Tá? Professor, e se lá no país dele também reconhecer que ele é natural daquele país, aí ele vai ter dupla nacionalidade. Não há problema nesse ponto. A linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, de novo, então pelo critério de sangue, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, no consulado de lá, do Brasil, representado no país onde a criança nasceu, por exemplo. Essa é uma situação da letra C, da linha C. Outra situação ainda da linha C é quanto ao critério de sangue, de pai ou mãe brasileira que esteja fora do Brasil e lá tenha um filho, e eles venham, essa pessoa que nasceu fora, nasceu fora e é filho de brasileiro ou de brasileira, e venha a residir no Brasil, e juntamente com esse critério de residir no Brasil, tem que ter o critério de optar em qualquer tempo, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então tem que ter esses dois requisitos preenchidos. Tá? A segunda situação da linha C é que ele venha, a criança que nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro ou de brasileira, venha morar no Brasil e opte, ele tem que ter essa voluntariedade, ele quer se naturalizar brasileiro, só que essa opção só pode ser feita depois dos 18 anos, que é quando ele atinge a sua capacidade civil nos termos da nossa legislação. Aí ele vai ter a nacionalidade brasileira e será considerado como brasileiro nato e não naturalizado, tá? As questões podem dificultar nessa linha C aqui, que tem essas diferenciações. O primeiro caso é de pai ou mãe brasileiro, que saiu do Brasil, não está a serviço do Brasil, mas está fora do país e lá teve um filho. Esse filho pode ser chamado de brasileiro nato se o registro dele tivesse ocorrido em algum órgão competente do Brasil lá naquele país. Essa é a primeira situação da linha C. A segunda situação é a que frisamos, tem que ter os dois requisitos preenchidos: a residência no Brasil e a opção dele de querer ser brasileiro depois dos 18 anos, e ele pode fazer isso a qualquer tempo, com 50 anos de idade, com 70 anos de idade, com 90 anos de idade, ele pode fazer essa opção, tá bom? Guardem bem essa distinção da linha C.
Seguindo, inciso 2, são brasileiros naturalizados agora. A linha A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então percebam que para quem for nascido em país de língua portuguesa, quem for natural desses países, quais países? Por exemplo, Portugal, Timor-Leste, são países que têm a língua portuguesa. Não só Portugal, tá? Tem outros mais países. Moçambique também é outro. Certo. Esses países, essas pessoas originárias desses países, poderão ser brasileiros naturalizados se residirem aqui no nosso país por 1 ano ininterrupto e tiverem idoneidade moral, tá bom? E a linha B, os estrangeiros de qualquer outra nacionalidade, né? Se for de língua portuguesa, obedece à linha A. Se for de outra língua que não seja a portuguesa, ele vai ter que seguir esse critério da linha B, que é de residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, certo? E ainda ele tem que requerer. Então, se ele passou 15 anos aqui no Brasil, ininterruptos, morando, e não teve nenhuma condenação penal, ele pode passar por mais 1000 anos aqui no Brasil, que ele não vai ser considerado naturalizado, brasileiro naturalizado, porque ele não optou, ele não quis ser nacional do Brasil. Ele tem que se manifestar e querer. Não é automático que ocorre essa naturalização, tá bom? Vamos ver os parágrafos do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, portugueses aqui, pessoal. Quem é português, quem nasce em Portugal. Então, já não é os demais países que falam a língua portuguesa. Então, aos portugueses com residência permanente aqui no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, ele não vai ser considerado nem brasileiro nem naturalizado, mas ele vai ter a reciprocidade se lá em Portugal tivesse reconhecimento também para os brasileiros, o que são considerados estrangeiros, mas são brasileiros, e tivesse a reciprocidade entre os países, tá? Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, salvo que a Constituição disser sobre diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, nenhuma lei do nosso país poderá estabelecer distinção entre eles dois, tá bom? Professor, pode vir uma emenda à Constituição mudar essa situação de brasileiro nato, criar outra distinção aqui no texto constitucional? Pode, porque houve essa previsão nos termos da Constituição, tá? Parágrafo 3º traz uma das diferenças entre brasileiro nato e naturalizado, que é a ocupação de alguns cargos, que determina que são privativos de brasileiro nato os seguintes casos, os cargos, né? 7 incisos. O primeiro, eu sempre menciono, que são todos aqueles que podem chegar a ser presidente da República. Então, aqui a gente já consegue visualizar 5 cargos. O de presidente da República, que foi eleito pelo povo, e o de vice-presidente da República, também escolhido junto com o presidente pelo povo. Esses dois já são 2 cargos que somente brasileiros natos podem ocupar. O inciso 2 dispõe de presidente da Câmara dos Deputados, porque é o primeiro cargo a ser chamado, é a primeira pessoa que ocupa esse cargo que vai ser chamado para ocupar o cargo de presidente se houver vaga tanto no cargo de presidente quanto no cargo de vice-presidente. Aí na ordem vai chamar o presidente da Câmara dos Deputados, o inciso 3, o presidente do Senado Federal, e inciso 4, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui o inciso diz que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então qualquer um dos 11 ministros do Supremo tem que ser brasileiro nato, tá bom? Quem mais que tem que ser brasileiro nato? Inciso 5, os cargos de carreira diplomática, ou seja, os diplomatas. Inciso 6, os oficiais das Forças Armadas.
E inciso 7, que foi incluído, olha aí uma situação em que houve uma modificação pelo Constituinte derivado, por meio de uma emenda à Constituição, em 99, acrescentou que também o ministro de Estado da Defesa não pode ser naturalizado, tem que ser brasileiro nato, né? Quando tratei lá no artigo 5º, inciso 51, sobre extradição de brasileiros, eu cantei aquela música que o professor Flávio Martins elaborou, mudando a letra do hino do Flamengo para trazer todas as disposições de diferenciação de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, e aqui convém cantá-la novamente. Brasileiro nato e o naturalizado, a diferença eu vou contar. É que o primeiro nunca ninguém extraditará, e o segundo nunca presidente será. Presidente do Supremo, do Senado, da Câmara não vai, nem a vice-presidência nunca assumirá. Brasileiro nato pode ser diplomata, e o outro nem oficial. Ministro da Defesa ele nem pode sonhar, e dependendo até extraditado será, se o crime for anterior à naturalização, ou se for de tráfico, não importa o tempo não. 6 assentos tem no Conselho da República, o nato pode ali sentar, e o outro sequer pode uma rádio comprar, ao menos sem 10 anos se naturalizar. A prova esta fundiu a cabeça e a lição, não esqueça nunca dessa nossa canção. Eu não sou flamenguista, mas essa música me ajudou bastante a nunca mais errar nenhuma questão de direito constitucional sobre diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. Então a dica é a prova extra fundiu a cabeça. Prova de propriedade que o brasileiro nato tem e o brasileiro naturalizado poderá ter se tiver a naturalização já decorrida da naturalização 10 anos para ter a propriedade de rádio e televisão, no artigo 222 da Constituição Federal. Não vai cair na sua prova, mas é uma diferença. Outra diferença é a extradição, que consta, como citei, no artigo 5º, inciso 51, e também de função, que é da palavra fundiu, a função que consta no artigo 89, inciso 7, que é do Conselho da República, que terá a composição de 6 cidadãos natos, brasileiros natos, 2 eleitos pelo Presidente da República, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados e 2 eleitos pelo Senado Federal. E a última dica é a de cargos, que é esse do parágrafo 3º do artigo 12. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, diplomata, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Tá? Seguindo, parágrafo 4º do artigo 12 ainda, visualizamos a situação da perda na nacionalidade do brasileiro. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva, perigosa, prejudicial ao interesse nacional, né? Então aqui somente ocorre essa situação no caso de brasileiro naturalizado, né? Porque teve o cancelamento da naturalização por sentença judicial. E o inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então a regra é: perde a nacionalidade, seja o brasileiro nato, seja o brasileiro naturalizado, quando ele adquirir outra nacionalidade, certo? Não perderá a nacionalidade brasileira quem for natural ou naturalizado do Brasil, que aí são essas 2 ressalvas. A linha A, que tiver o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, como falei, ele é um pai, por exemplo, a Itália tem essa situação de que quem for filho de italiano, onde quer que ele tenha nascido, também será italiano. Então, aquela primeira situação do inciso 1, a linha A do artigo 12. Será brasileiro nato quem nascer aqui no território brasileiro, desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Aí ele vai ser brasileiro,
Mas se quem tiver vindo for um italiano a passeio, está passeando, passou mais de muito tempo aqui, teve um filho, ele, estrangeiro, vai ser considerado brasileiro nato porque nasceu no nosso território e não era filho de pai que estava a serviço do país. E também será italiano. Então ele terá duas nacionalidades, uma dupla nacionalidade, porque o país dele reconhece que onde quer que ele tenha nascido e seja do natural, filho de natural da Itália, também será italiano, certo? Então, reconhecimento de nacionalidade originária não gera a perda da nacionalidade brasileira, tá bom? A outra situação é da linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É a situação que ocorre bastante na Europa, principalmente na Espanha, de jogadores de futebol do Brasil que vão jogar lá nos times espanhóis. E lá, por exemplo, teve um exemplo do Roberto Carlos e do Ronaldo Fenômeno, que eles se tornaram espanhóis para poder exercer os direitos civis naquele país, né? Mas não deixaram de ser brasileiros por esse motivo, certo? Seguindo ainda no capítulo 3 da nacionalidade, temos o artigo 13. O artigo 13 determina que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º, são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. E parágrafo 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Tá? Aqui no Maranhão, os símbolos do Maranhão é a bandeira, o hino e o brasão. Tá? Então, há uma diferenciação. Seguindo na análise da Constituição, chegamos no capítulo 4, que trata dos direitos políticos, e também cairá nessa prova da Secretaria da Fazenda para auditor e técnico. Vai do artigo 14 até o artigo 16. O artigo 14 tem a seguinte disposição: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante, inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo e inciso 3, iniciativa popular. O sufrágio universal é o direito de se manifestar politicamente em seu país. E o voto é como que vai através do voto, então o voto é um exercício do direito de sufrágio que é universal para todos aqui no nosso país. Ser direto é que eu voto diretamente naquela pessoa que eu quero e não em um partido, e esse partido vai escolher quem que vai entrar para nos representar. Então eu escolho diretamente a pessoa que eu quero que seja eleita. E os votos secretos é que ninguém poderá saber em quem eu votei, pelo menos expressamente não. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são... O que é alistamento eleitoral? É pegar toda a documentação exigida na legislação para se tornar eleitor. O voto é exercer o direito do sufrágio universal garantido aos eleitores no momento das eleições forem chamados. Tá? Então, o alistamento e o voto, então, os dois se tornam obrigatórios para quem? Inciso 1, para os maiores de 18 anos. Essa é a regra mais fácil. Quem tiver mais de 18 anos ou mais, deverá votar e se alistar obrigatoriamente. Inciso 2, dispõe quem são os facultativos para se alistar e votar. Facultativos para o voto e para o alistamento são a linha A, os analfabetos, a linha B, os maiores de 70 anos e a linha C, os maiores de 16 e menores de 18. Então, os analfabetos, eles são facultativos de se alistar e de votar. Anderson, se eles se alistarem, eles deverão votar? Não estão obrigados também. É bem clara a redação e a interpretação que se faz é esta literal. Se ele se alistou, ele também tem a faculdade de votar, ele não é obrigado a votar. A mesma ideia serve para os menores de 18. Quem tiver 16 e fez o título eleitoral, ele não é obrigado a votar também e nem a justificar.
Ele não tem essa obrigação ainda de votar. Claro, se atingir 18 anos, aí ele tem essa obrigação. Mas enquanto não atingir, ele não tem essa obrigatoriedade. Então, vamos ver as idades. Quem tiver menos de 16, ou seja, 15, 14, 13 e assim por diante até embaixo, ele é proibido de se alistar e de votar. Quem tiver 16 anos e 17, ele pode se alistar e votar. Ele não é obrigado ainda. Então, ele é facultativo. Quem tiver 18 anos até 70 anos, ele é obrigado a se alistar e a votar. E quem tiver 71 anos ou mais, mesmo que esteja alistado, ele não é obrigado a votar, tá bom? E nem a justificar a sua ausência na urna. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, que são aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório, eles são chamados de conscritos e eles não podem se alistar, tá? Então, guardem quem é proibido de se alistar, quem é facultativo e quem é obrigatório. Proibido são os estrangeiros, ou seja, são quem não é brasileiro, e também, se for brasileiro, mas ele está fazendo o serviço militar obrigatório, ele é chamado de conscrito, então ele não pode também se alistar. Seguindo o parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. Ser brasileiro é um requisito para ser eleito, né? Até agora estávamos vendo quem poderia votar. Aqui vamos ver as condições para receber o voto de alguém. A nacionalidade brasileira. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3, o alistamento eleitoral. Inciso 4, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5, a filiação partidária. E inciso 6, a idade mínima de, a linha A, 35 para presidente e vice-presidente da República e para também os senadores. A linha B, 30 anos para governador e vice-governador, seja de estado, seja do Distrito Federal. A linha C, 21 anos para qualquer tipo de deputado, deputado federal, distrital, estadual. Também para os prefeitos e os vice-prefeitos. E também para quem for se candidatar a juiz de paz, são aquelas que têm a competência para a celebração de casamentos e outras conciliações. E também outra idade mínima estabelecida na Constituição é a de 18 anos, na linha D, para os vereadores. Tá? Então, como organizar estas idades e memorizar para a hora da prova? Também o professor Flávio Martins elaborou uma música com base numa letra de pagode e tem mais ou menos a seguinte letra. Eu preciso ter 35 para ser presidente ou ser ministro do STF e ter a mesma idade para ser senador. Eu preciso ter 21 para ser prefeito ou deputado, ter 30 para governar o estado e apenas 18 para ser vereador. E aí assim a gente vai memorizando algumas situações da Constituição com música, o que ajuda na hora da prova, né? Seguindo ainda no artigo 14, temos o parágrafo 4º. São inelegíveis, o que é isso? Não podem ser eleitos os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Vamos lá. Quem for chefe do Poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal, quem for chefe do Poder Executivo ou quem substituiu esse chefe ou o sucedeu num período, né, desse de 4 anos, que é o mandato deles, poderá se reeleger para um período subsequente. Ou seja, se houver um mandato em que ele não estiver ocupando, ele pode voltar posteriormente. No caso dos presidentes da República, Fernando Henrique, teve dois mandatos que ele exerceu, depois teve mais 2
do presidente Lula, o Fernando Henrique poderia voltar no mandato seguinte. Mas quem foi eleito foi a Dilma mais 2 vezes. Aqui, no caso, ela não pode se candidatar na próxima eleição, mas o Lula, o ex-presidente Lula, poderá voltar a ser presidente novamente. É a mesma situação. Acontece que, nesse caso agora desse ano de 2016, o vice-presidente Michel Temer está substituindo, por ordem da Constituição, a presidente Dilma Rousseff. Então ele está, neste mandato, exercendo a presidência da República, interinamente até o momento. Mas, digamos agora para a eleição seguinte. A Dilma não poderá se candidatar a presidente da República. O Temer poderá se candidatar ao entendimento de que eles, digamos, eu não lembro se ele teve ocupação, sucessão ou substituição do cargo no primeiro mandato da presidente Dilma. Digamos que ele não tenha tido. E neste ele está tendo, nesse segundo mandato dela. Então, ele está passando por um primeiro mandato. Então, ele vai poder ser reeleito nas próximas eleições, se o povo assim quiser, tá? É uma situação que a gente tem que pensar para a hora da prova, pessoal. Eu estou trazendo o caso prático para pensar, tá? E é dessa forma que a gente vai resolvendo as questões. Da mesma forma, os chamados prefeitos profissionais. Havia os prefeitos que se candidatavam 2 mandatos em uma cidade, se mudava o seu domicílio eleitoral para a cidade vizinha e se tornava prefeito de novo mais 2 vezes. Não há essa possibilidade mais. O entendimento do Supremo é de que não pode haver esse terceiro mandato, mesmo que seja em município diferente, tá bom? Seguindo o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Essa situação causa uma situação interessante, né? Por exemplo, o presidente da República, Michel Temer, hoje interino, né? Ele poderá se candidatar na próxima eleição, vamos imaginar essa situação. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, ele está no seu primeiro mandato, mas ele vai querer se candidatar a outro cargo, ao de presidente da República. Ele tem a necessidade de renunciar ao mandato 6 meses antes para poder concorrer ao mandato de presidente da República. Mas o que estiver exercendo o mandato de presidente não precisa renunciar. Ele pode ficar no cargo e concorrer à reeleição, tá? É uma situação interessante porque, em tese, essa situação de renunciar ao mandato é para evitar que as forças políticas atuem. Mas quem está na força política maior continua com essa possibilidade de ter força política enquanto estiver no seu mandato, sem renunciar. Mas, para a prova, o que interessa? Precisa sair 6 meses antes para concorrer a qualquer outro cargo. Se for para o cargo que ele está querendo e para o período eleitoral seguinte, ele não precisa renunciar. É isso que precisa guardar. Parágrafo 7º. São inelegíveis, outro caso de inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse parágrafo 7º, se cair na prova, é possível de cair porque ele traz bastantes informações. O que isso quer dizer? Os chefes do Poder Executivo, se tiverem em seu mandato e querem concorrer à reeleição, eles tornam inelegíveis seus parentes de 2º grau. Quem são os parentes de 2º grau? Até o 2º grau, pai é de 1º, mãe é de 1º, avô e avó é de 2º, filho e filha é de 1º, neto e neta é de 2º, irmão é de 2º grau, porque
o primeiro ascendente comum é o pai ou a mãe, e aí o irmão é o segundo grau, certo? Mesmo assim, ele vai tornar inelegível, essa é a regra. Se ele for se candidatar à reeleição, o seu irmão, por exemplo, não pode se candidatar a vereador naquele município. Há uma exceção, que é quando o irmão já era vereador naquele município. Então, na eleição inicial, os dois se lançaram a candidatos para serem eleitos, um a prefeito, outro a vereador. Os dois foram eleitos. Na eleição seguinte, os dois também poderão concorrer aos mesmos cargos, porque eles estão concorrendo no mesmo patamar de igualdade. Diferentemente seria se na primeira eleição só fosse o irmão a prefeito e na segunda eleição ele quisesse ser a prefeito de novo e aí o irmão dele viesse querer ser a vereador. E aí não pode porque ele está na mesma jurisdição do titular. Esse irmão que queria ser a vereador, ele pode se concorrer a outro cargo que seja superior na esfera administrativa e organizacional da nossa federação, superior ao município, ou seja, qualquer cargo eletivo ao Estado, ao governo também federal. Tá? Então, o irmão poderia ser presidente da República, candidato a presidente da República, candidato a deputado qualquer tipo, seja federal ou estadual, ou candidato a senador ou ainda a governador, não haveria esse impedimento. Se for pessoa presidente da República, ele torna elegível seus parentes até o segundo grau em todo o território nacional. Se for candidatos a governador, ele torna inelegível apenas os seus parentes naquele território daquele estado. Então, se o irmão quiser se candidatar em outro estado, também não haverá inelegibilidade nessa situação. Então, tentem memorizar esses casos, porque é uma situação que é bastante cobrada nas provas quando tratam desse assunto de direitos políticos. Seguindo ainda no artigo 14, vamos para o parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar da atividade. Agora, inciso 2. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele vai passar automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Diplomação é diferente de posse. A diplomação é um ato formal feito pela Justiça Eleitoral que assegura àquela pessoa eleita nas urnas de que todo o trâmite que passou foi dentro da legislação eleitoral. E está aqui o seu diploma de eleito. Aí ele vai tomar posse no órgão competente para tomar posse. Tá bom? Então a posse é o momento posterior à diplomação. Aqui ele diz que vai passar automaticamente quando da diplomação. Tá? Então ele passa automaticamente para a inatividade. Fazer essa diferenciação. Tiver menos de 10 anos de serviço, vai ficar afastado das atividades. Tiver mais de 10 anos, ele fica agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, ele vai para inatividade automaticamente quando da diplomação. Parágrafo 9º, lei complementar. Olha aqui a lei complementar em caixa alta. Lembra que citei? Quando tratamos no artigo 7º, no inciso 1, sobre a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária e sem justa causa, lá também é nos termos da lei complementar. Foi a primeira situação que vimos na Constituição que trata de lei complementar. Aqui está sendo a segunda para tratar de inelegibilidade, também deve ser por meio de lei complementar. Então, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, memorizar aqui que é por meio de lei complementar para essa prova. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, pessoal. Observe que não é da posse. A Fundação Carlos Chagas troca isso e bota da posse e aí está errado. Instruída a ação com as provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, pode haver ainda a impugnação ao mandato eletivo
nos 15 dias após a diplomação, tá bom? E parágrafo 11 do artigo 14, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou se de manifesta má-fé. Então, ele vai responder por provocar essa ação judicial sem fundamento, se for temerário, ou tiver maldade mesmo para prejudicar aquela pessoa, tá? Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, inciso 2, incapacidade civil absoluta, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, inciso 4, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, e inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Percebam que no Brasil não há a cassação de direitos políticos, como ocorria na ditadura militar. O Brasil não admite cassar arbitrariamente os direitos políticos. Há a possibilidade, sim, no direito constitucional, previsto no artigo 15, de que as pessoas podem perder ou ter suspensos os seus direitos políticos. E aí apresenta os casos. Aqui não há distinção se é perda ou se é suspensão, e na hora da prova não vai haver essa cobrança, pelo menos em questões objetivas, não. É claro que numa prova subjetiva dá para ser trabalhada a ideia. Por exemplo, no inciso 1, cancelamento na naturalização por sentença transitada em julgado. Isso aqui é claramente uma perda de direitos políticos, porque ele deixou de ser brasileiro, porque a naturalização dele foi cancelada pela sentença judicial, certo? Então aqui não haveria muita discussão. Inciso 2, incapacidade civil absoluta. Hoje, a incapacidade civil absoluta é apenas por questão de idade, né? Abaixo de 16 anos, todos são incapazes civilmente da maneira absoluta para realizar seus atos da vida civil. Antigamente havia situações de as pessoas estarem impossibilitadas de entenderem, de exercerem seus direitos civis sem o auxílio de alguém. E essas pessoas eram entendidas como incapazes, tinham incapacidade civil considerada absoluta. Quando elas restabeleciam sua capacidade, elas voltavam a ser capazes e aí poderiam ter seus direitos políticos assegurados. A incapacidade civil absoluta era declarada judicialmente, então havia esse processo e essa situação de suspensão ou perda. Aí havia essa distinção. Só que hoje esse inciso ele não tem mais amparo nenhum na legislação brasileira, porque não há situação em que o incapaz absolutamente ele possa voltar a ter a capacidade civil, porque é só questão de idade. Então, com o passar dos anos é que ele vai tendo a capacidade civil. Então, aqui essa análise já não ficaria tão feita. Mas, se cair na prova expressamente que o incapaz absolutamente ele perde ou suspende seus direitos políticos, está certo, tá bom? Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Olha, enquanto durarem já tem uma situação de temporário. Então aqui seria uma situação de suspensão dos direitos políticos. Tá? Inciso 4, também um caso de suspensão, porque a pessoa ela deixa de cumprir a obrigação a todos impostos ou a prestação alternativa. Se ela cumprir, ela volta a ter aqueles direitos políticos. E de improbidade administrativa também é encarada como suspensão dos direitos políticos, porque a legislação, a Lei 8.429, prevê nos seus artigos 12 e seguintes os casos de perda do cargo, da função pública e de suspensão dos direitos políticos. É expresso isso também no parágrafo 4º do artigo 37. Não há a perda dos direitos políticos no caso de improbidade. Há, sim, a suspensão dos direitos políticos quando ocorrer a improbidade administrativa. Por fim, o artigo 16 trata do processo eleitoral, do princípio da anualidade no direito eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Essa é a regra. Já está valendo desde sua publicação.
alterou o processo eleitoral, já está valendo dentro da sua publicação, desde a sua publicação. Ocorre que se tiver uma eleição contado da publicação um ano para frente, essa legislação não vai ser aplicada a essa eleição. É isso que está escrito aqui. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tá? É importante fazer essa interpretação e entender a partir de quando entra em vigor. Entra em vigor a partir da sua publicação. Mas, se tiver uma eleição daqui a um ano, ela não vai ser aplicada a esta eleição. Tá bom? Aqui finalizamos os artigos de direitos e garantias fundamentais para esse concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão para auditor e técnico. O artigo 17 ainda dispõe sobre direitos e garantias fundamentais, que trata dos partidos políticos, mas não consta no edital expressamente. Apresento o slide aqui apenas, mas faço uma leitura rápida dos dispositivos, mas não será cobrado nessa prova da Secretaria da Fazenda, tá bom? Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Caráter nacional, não pode ter partido apenas de âmbito estadual, por exemplo. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Sempre tem que ter prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. O estatuto tem grande força aqui para os partidos políticos. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, após terem a personalidade jurídica reconhecida na forma da lei civil, eles têm que ainda passar para o TSE, fazer o registro no TSE de seus estatutos, para só então poder ser considerado como criado o partido. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. E parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. O que é isso? Mais uma vez, tratamos isso no artigo 5º, mas citando que paramilitar é aquela situação de mesma caracterização de organização militar do governo, mas que é fora do governo, é paramilitar. Ou seja, tem hierarquia, tem disciplina, tem uso de armas, e aí não é permitido nem aos partidos políticos fazer isso e nenhuma outra forma de associação. Assim, finalizamos esse vídeo. Em seguida, voltaremos com os vídeos sobre a organização do Estado. Até já!